Dia 11 de agosto de 2022, se inicia mais uma grande jornada pela liberdade. Nós temos a honra de apresentar o evento sobre liberdade. E esse evento, eu posso falar com orgulho, é o maior evento que aborda temas sobre liberdade aqui no estado de Sergipe. Estamos na 5ª edição deste evento, o Liberty Open. E nessa 5ª edição, a gente vai trabalhar com enfoque sobre a liberdade na era do cancelamento. E para iniciar os trabalhos, eu vou anunciar aqui, ele é advogado, podcaster, colunista do Instituto Liberal e assistente jurídico do Instituto Liberal de São Paulo. É um dos expoentes desse evento, a gente pode considerar ele como um baluarte. Todos os anos ele está aqui organizando, chamando o pessoal, e é com muito prazer que eu chamo Lucas. Boa noite. Mais uma vez, muito gratificante estar abrindo essa edição desse evento, né? Dessa vez na 5ª edição. É um evento que a gente criou em 2017, ainda na Universidade de Tiradentes, quando teve a primeira edição. E que de lá para cá, né, o evento só cresce. Né? Na primeira edição a gente fez lá na Unite, teve algumas polêmicas naquela época, mas não cabe entrar aqui nessa discussão hoje. Na segunda edição fizemos na Câmara dos Dirigentes Logistas em 2018, na UFES em 2019 e, infelizmente, em 2020 e 2021, né, fomos acometidos pela pandemia, mas ainda fizemos uma edição virtual em 2020, na qual reunimos cerca de 2.000 pessoas online. Em 2021 a gente optou por não fazer para focar na edição desse ano, que é a volta do presencial. Então é muito bom estar vendo cada vez mais pessoas, gente nova aqui no movimento, por sinal o pessoal, muita gente lá atrás, quem está mais atrás passa para frente, né? Tem muito espaço aqui ainda. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu fiz até uma listinha para não esquecer ninguém, né? Estou parecendo até político, mas não sou candidato a nada. Bom, gostaria de agradecer, antes de mais nada, aquele que ainda não chegou, porque sempre se atrasa, mas Milton Andrade, que é um dos donos aqui da Faculdade de Direito 8 de Julho, um dos responsáveis pela possibilidade desse evento estar ocorrendo esse ano. Gostaria de agradecer ao professor Marcel, né, diretor aqui da Faculdade de Direito 8 de Julho, a FEComércio, nas pessoas do Marcos, do Alex e do Maurício, né, que ajudaram e contribuíram para que esse evento pudesse se tornar possível. O Marco Pinheiro, presidente licenciado da Associação Comercial de Sergipe. O Dr. Delcio, né, que foi outro dos grandes contribuintes aqui do evento. O Dr. Anderson, que foi quem contribuiu com o Coffee Breaking. Claro, a equipe de organização, o Fernando, a Adriana, o David, o Pedro. Eu tenho que lembrar todo mundo, porque senão eu vou esquecer alguém, mas é o fotógrafo, Aurélio. Agradeço também o pessoal do Students for Liberty, na pessoa do David, que está lá no credenciamento. O Instituto Mises Brasil, na pessoa do Hélio, que está aqui na frente. O Instituto Liberal, e na pessoa do Berlanza, que está um pouco atrasado também, mas enfim, já chega. E o ILISP, Instituto Liberal de São Paulo, na pessoa do Marcelo, que está preso no avião missionário, mas enfim. Agradeço também ao pessoal do Atlas Podcast, do IFL Curitiba, na pessoa do Ricardo. E, enfim, se eu tiver esquecido de alguém, peço desculpas, mas... Os veículos de imprensa que nos ajudaram a divulgar. Sim, os veículos de imprensa também, né? A Rádio APP e a Rádio Fã FM, e o pessoal da imprensa 24 horas. Teve outros jornalistas que falaram algumas besteiras, então não vamos dar ibope. E, bom, antes de mais nada, né, antes de iniciarmos essa coletânea de palestras que está programada para o dia de hoje e amanhã, é necessário entendermos do que se trata o evento e a importância do tema que está sendo aqui abordado hoje. A gente está no Brasil, essa é uma constatação meio óbvia. Mas por que eu digo isso? Porque, antes de mais nada, precisamos entender o que é o Brasil e o cenário no qual estamos inseridos. O Brasil é um país muito rico. O Brasil tem ótimas leis, mas elas não são cumpridas. O Brasil é o país do futuro. São algumas frases que muito provavelmente vocês ouviram durante a sua vida inteira. Mas será que isso é uma verdade? Será que isso condiz com a realidade? O Brasil está hoje na sua 7ª Constituição. Nós tivemos a Constituição de 1864, 1891, 1934, 1937, 1946, 67 e a mais recente, a Constituição de 88.
Nós tivemos, na prática, 3 ditaduras, sim, 3, até porque o primeiro governo da República, do Marechal Deodoro da Fonseca, foi um governo autoritário, o primeiro governo autoritário do Brasil. Tivemos após isso a ditadura durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, tivemos também a ditadura militar de 1964, que sim, foi uma ditadura, apesar do que dizem certos revisionistas. O Brasil teve 388 anos de escravidão. Nós somos o último país da América a abolir a escravidão. E a abolição foi a maior bandeira liberal durante o século XIX. Né? Foi a bandeira que foi levantada por Joaquim Nabuco, por Luiz Gama, Rui Barbosa, André Rebouças e até pelo nosso conterrâneo Tobias Barreto. E hoje nós temos, há 34 anos, aquela que é considerada a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Mas quanto disso é verdade? A nossa Constituição já é a segunda maior Constituição do mundo, ela está atrás apenas da Constituição indiana. Nossa Constituição tem hoje 250 artigos. Muita gente acha isso positivo, muita gente acha negativo, mas o que é a realidade? Pois bem, eu tenho aqui nas mãos 2 Constituições. Eu tenho aqui a Constituição Americana, de 1787, esse tamanho aqui, e tenho aqui a Constituição de 88. A Constituição Americana tem apenas 7 artigos e 27 emendas constitucionais, em relação à Constituição de 88, com 250 artigos. O intuito aqui não é discutir qual Constituição é melhor ou pior, mas entender o contexto. A Constituição Americana foi criada num contexto de combate ao autoritarismo. Ela foi criada há mais de 200 anos, está em vigor há mais de 200 anos, enquanto nós já estamos na nossa 7ª Carta Constitucional, e ela foi criada justamente visando limitar o poder do Estado. Os pais fundadores criaram a Constituição visando controlar os poderes do Leviatã. Era uma Constituição que trazia princípios claramente libertários, assim como as suas emendas que vieram posteriormente. Então, era uma Constituição que não foi criada buscando privilegiar determinadas castas políticas ou profissionais ou aumentar o poder do Estado. E aqui no Brasil, né, é sempre interessante a gente falar de direito, né? O Brasil tem hoje o maior nível de encargos e direitos trabalhistas do mundo, mas ao mesmo tempo o Brasil tem hoje 15 milhões de desempregados. A nossa Constituição, em seu artigo 170, ela nos traz o direito à livre iniciativa, deixando claro que é assegurado o exercício de atividade econômica sem depender de autorização governamental, salvo, claro, casos previstos em lei. No entanto, ao mesmo tempo em que temos esse direito tão importante e sacramentado no nosso texto, nós estamos na posição 133 no ranking de liberdade econômica da Heritage, atrás de países como Índia, Sri Lanka e Uganda, e claro, muito próximo de potências como Argentina, Haiti, Bangladesh e Venezuela. Nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo. O brasileiro trabalha 5 meses do ano apenas para pagar impostos. E muitos falam, mas o imposto é o preço para se viver em sociedade, é a partir disso que nós temos os serviços essenciais e gratuitos de saúde, educação, segurança, saneamento. Pois bem, o Brasil tem o pior retorno de impostos do mundo, segundo o ranking do IBPT. Nós estamos na posição 57 do ranking de educação. Nossos alunos têm as notas no PISA, em português e matemática, só pioram. O Brasil literalmente forma pessoas que não sabem fazer operações básicas, pessoas que não sabem o português correto. Nós temos 153 mil mortes por ano por erro médico ou por não prestação de serviço hospitalar, isso no hospital público. Nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Ou seja, você não é livre nem mesmo para sair da sua própria casa, porque você pode ser assaltado, levar um tiro por conta de um celular. Dentre 180 países analisados, o Brasil está na posição 96 no ranking IPT, que mede quais são os países que mais combatem a corrupção. Inclusive, no último ano, a gente caiu 2 posições, né? Fomos de 94 para 96. E nesse século XXI, a gente foi o século que a gente mais presenciou escândalos de corrupção no Brasil. Foi o século XXI que presenciamos escândalos como o escândalo do mensalão, do petrolão, tivemos a questão das pedaladas fiscais durante o governo Dilma, e agora somos mais uma vez confrontados com mais escândalos, como o chamado mensalão legalizado, conhecido como orçamento secreto. O Brasil continua o mesmo, e nos últimos anos, mais uma garantia fundamental foi derrubada. A Constituição prevê no seu artigo 5º, inciso 9, no artigo 220, o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação artística. No entanto, tal garantia constitucional não segue em vigor no Brasil de hoje, cai por terra a partir de novos desmandos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Em relação à liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, com seu famigerado inquérito das fake news, em vigor desde 2019, condenando um tipo penal inexistente, cometeu diversas arbitrariedades nos últimos anos.
Em abril de 2019, por exemplo, o STF, por meio do seu ministro Alexandre de Moraes, censurou uma matéria que foi publicada na revista Cruzoé e criticava o então ministro, o então presidente do STF, Dias Toffoli, passando por cima da liberdade de imprensa. Nos últimos 2 anos, diversas prisões arbitrárias e contestáveis foram decretadas de forma unilateral pela nossa Suprema Corte. A mesma Suprema Corte que, de maneira unilateral, anulou as condenações do ex-presidente Lula, enquanto soltava considerados criminosos aqueles que emitiam a sua própria opinião. Foi para o mesmo Lula que também já deu inúmeras declarações de que pretende regular a imprensa, uma medida que é adotada hoje em dia em ditaduras, regimes como Irã, como China. Mas não pensem que esse combate à liberdade de expressão existe somente de um lado. Né? Nesse ano de 2022, a gente presenciou o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, tentando remover do ar um filme do Danilo Gentili, tentando forçar a Netflix, uma empresa privada, a remover do seu catálogo o filme publicado pelo humorista, que nunca foi criticado na época que foi lançado e passa a ser criticado a partir do momento que se torna um opositor do governo. Onde é que está a liberdade artística? Onde é que está o direito do humorista de se expressar? Onde fica a proteção ao nosso direito constitucional previsto no artigo 220? Nisso fica aquele questionamento, que será a base desse congresso e a base das próximas palestras. Dentro desse cenário, depois de tantas constituições e lutas por direitos fundamentais, fica aquela pergunta: nós somos realmente livres? Ou será que continuamos escravos até o dia de hoje? Muito obrigado. Perfeito, Lucas. É isso aí. Bom, eu engenheiro, com MBA em Finanças pela Columbia Business School, empresário colunista da Folha de São Paulo, fundador presidente do Instituto Mises do Brasil, cofundador do Instituto Milênio, fundador da LVM, editora e membro do conselho do Grupo Ultra. E vai abordar o seguinte tema: entre dois populismos, o papel dos liberais no Brasil, de Lula e Bolsonaro. Uma salva de palmas para o nosso convidado especial, Hélio Beltrão. Obrigado. Boa noite, pessoal. Como é que faz para botar o botão 2 vezes o áudio de velocidade que eu estou usando aqui? Não é normal, pessoal. Se quiser botar 1,5 vezes aí um de vocês, pode botar aqui o meu velocidade normal. O Lucas pediu para eu falar sobre esse tema, né? Como é que nós, liberais, vamos fazer num país que está dominado por uma política, e até por eleições agora, com Lula de um lado, Bolsonaro do outro, ambos buscando votos, né? E políticas que são populistas, na verdade. O que o liberal pode fazer? Eu acho que esse é o dilema que a gente tem para resolver. Vou botar um pouquinho de água aqui. Não é fácil, pessoal. A tendência nossa é a gente ficar dominado por essa questão da política. Não, tem que escolher um cara, tem que escolher uma pessoa, porque esse cara representa o que a gente mais pensa. Veja bem, a gente tem inimigos. A gente está pegando um momento de polarização extrema. Qualquer pessoa que discorde do outro, o outro cara é inimigo, tem que ser eliminado. Então, qualquer coisa que eu faça, ainda que não seja muito bacana, é válido, né? E nós, liberais, estamos no meio dessa polarização, vendo tiroteio para tudo quanto é lado. A primeira coisa que eu recomendo, pessoal, é a seguinte: o que é que nós defendemos? Qual é a nossa doutrina? No que nós devemos focar? Então, eu acho que a maioria de vocês já sabe, está aqui por um motivo, mas eu vou repassar o que é que, de fato, a gente defende. Ele defende uma coisa muito simples. Nós somos donos dos nossos corpos. Somos donos de nós mesmos, né? E, portanto, nós somos donos da nossa vida, do fruto do nosso trabalho. E, portanto, a gente, como liberais, acredita
que a gente deve defender vida, liberdade e propriedade. Coisa tão simples quanto essa, nada diferente disso. Tudo baseado no fato de que a gente é dono de nós mesmos. Aí vem os filósofos, né, discutindo, mas peraí, você é mesmo dono de você mesmo? Fica uma discussão infinita. Até o nosso querido Hans Hoppe entrou na discussão com o argumento da ética argumentativa para provar que nós somos donos de nós mesmos. Né? Mas uma vez que você concorda que nós somos donos de nós mesmos, passa a ser ilegítimo agressões à nossa pessoa, agressões à nossa propriedade. Né? Então, isso aí é a filosofia liberal. Você pode pensar da seguinte forma também: nós vivemos ao longo do tempo. Então a gente tem passado, presente e futuro. Se você perde a sua vida, você perde o seu futuro. Tem que proteger a vida. Se você perde a sua liberdade, você perde o seu presente. Por exemplo, alistamento militar obrigatório, cárcere privado, você está perdendo a sua liberdade. Tem que preservar a liberdade. E se você perde a sua propriedade, você está perdendo aquela porção do seu passado que você construiu, os seus talentos, o seu trabalho, e, portanto, você está tirando um pedaço da sua vida, ou de alguém que doou para você, está no mesmo. Estou tirando um pedaço de uma vida de alguém, ao tomar a sua propriedade. Então, é isso: vida, liberdade e propriedade. Isso eu estou falando em sociedade, claro. Você pode ter 1000 outros valores na física, que você acha que é valoroso, o que é bacana fazer, etc. Mas os liberais se preocupam. Quais são as regras que a gente deve ter na sociedade em convivência? Então, o que a gente quer tornar ilegítimo? Porque regras sociais, a tal da política, ela versa sobre apenas uma questão: qual é o papel legítimo do uso da força? E os liberais vão dizer: o papel do uso da força na sociedade é só para conter agressões à pessoa ou propriedade. Claro, a gente está defendendo vida, liberdade e propriedade. Então, pessoal, se você não mantiver o olho na bola, isso é uma analogia do tênis, eu jogo tênis, no tênis você tem que sempre estar com o olho na bola o tempo inteiro, senão você erra. Se você não mantiver o olho nessa bola, defesa de vida, liberdade e propriedade, você vai se confundir o tempo inteiro. Você vai pensar: não, mas peraí, então essa intervenção aqui pode ser boa, porque senão a outra, não sei o quê, será que o Bolsonaro aqui nessa pode ser... Depende, eu vou dizer como é que você tem que olhar determinada política pública ou ato para saber se aquilo é bom ou não. Mas, no momento, o que você precisa estar ciente é vida, liberdade e propriedade. Se você não acha que você é dono do seu corpo, então você não deveria estar nessa sala. E se você acha que é, então, portanto, você tem que defender regras na sociedade que considerem que agressões ao corpo de alguém ou à propriedade de alguém são violações, são ilegítimas. Pô, tão simples quanto isso. Nada mais, nada menos. Então, como você deve agir na sociedade para defender isso, que é o que a gente busca fazer. O que eu busco fazer o tempo inteiro não, a minha causa é a causa da liberdade. Mas você fala sobre uma opção de coisa. Verdade. Porque você tem que entrar em todas as agruras que afligem todos os cidadãos do país, analisar profundamente cada uma e falar: isso aqui é bom ou ruim sob essa ótica. Você também poderia olhar e falar o seguinte: olha, não dá certo agredir as pessoas. É uma outra ótica, a ótica que a gente chamaria de consequencialista, utilitarista. Mas, sob a ótica moral, que é muito forte, é essa que eu falei. Cara, tu não pode bater em alguém, agredir alguém, tomar a propriedade de alguém, isso está errado, ponto. Não interessa em que situação, qualquer que seja. Se alguém iniciou uma agressão contra essa pessoa, isso é ilegítimo. Você pode se defender? Claro. Se uma pessoa te agredir antes, pode haver, a sociedade pode punir essa pessoa e inclusive tirar a propriedade dela? Pode, porque ela puniu antes. Houve um julgamento, o famoso devido processo legal, com um julgamento,
os seus pares, que vai mostrar, essa pessoa causou o problema, ela iniciou uma agressão, e portanto, então a sociedade pode agir contra essa pessoa. Então, pessoal, olho na bola, sempre buscando isso. E qual que é a nossa meta? A nossa meta é a vitória no mundo real. Ponto. A gente quer uma sociedade com a liberdade, vida, liberdade e propriedade sendo protegidas sempre. Ponto. Isso é a nossa vitória. A gente está muito longe dela. O dia inteiro, a gente vê, ontem minha coluna na Folha foi sobre criticando o piso da enfermagem. Estou sendo atacado por todo mundo, porque acham que eu estou criticando a enfermagem. Então eu expliquei. Pessoal, se você coloca um salário, vou desenhar aqui economicamente, estou com o cara professor Miller, um dos maiores expoentes do mundo em escola austríaca, vocês têm a sorte de ter aqui em Aracaju. O professor Miller explicaria na sala dele sobre, né? O que acontece quando você coloca um piso irrealista alto para o salário da pessoa? Aquelas pessoas que têm baixa qualificação, que estão chegando no mercado de trabalho agora, elas vão ser contratadas? Não, porque não tem uma lei que obrigue as instituições de saúde a contratar ninguém. Ela pode não contratar. Então, se você coloca um salário artificialmente alto, especialmente para quem está chegando agora sem experiência, que teve pouca oportunidade de uma boa educação, e principalmente se morar em regiões do país que têm média salarial mais baixa, essas pessoas passarão a estar condenadas a não ter um emprego que ela lutou a vida inteira para ter. Ela vai ter que optar por uma outra coisa. Então, vou aceitar o emprego de cuidador, porque não é regulado, e aí eu não vou fazer enfermagem. Bom, tudo isso para dizer que a gente tem que olhar cada política pública e mostrar, olha, essa intervenção do governo obrigando os empregadores a pagar um valor X, sem que seja mútua negociação, onde ambos concordam. Eu concordo em trabalhar para você por X, você concorda em trabalhar para mim X? Sim, isso é um cenário. O outro cenário, de passar uma lei, na verdade, uma mudança na Constituição. Cadê a Constituição? Cadê o lucro? Mudança na Constituição, está lá aquele caderninho, aumentou essa semana para botar esse piso salarial para os enfermeiros. Então, aumentou a Constituição, agora tem 124 emendas, agora tem mais artigo novo, né? E as pessoas acham que estão defendendo o interesse dos enfermeiros, do técnico de enfermagem que tem lá o salário definido. Vai dar um problema, vai dar demissão, vai atrapalhar a vida do pessoal mais simples de todos, porque o enfermeiro que tem boa qualificação e experiência, e mora em São Paulo, por exemplo, ele não vai ter problema nenhum de conseguir aquela vaga. Agora as vagas vão diminuir. E agora vai ter mais gente querendo aquele salário real, vai ter um baita desemprego e a vida das pessoas vai ficar afetada. Ou seja, tem que entender um pouco de economia, um pouco desse raciocínio, dessa cabeça de economia, para você entender o que vai acontecer com essas intervenções governamentais. Bom, mas se a gente quer, pessoal, a vitória na vida real da liberdade, não pode ser um jogo intelectual apenas. Eu sou pela liberdade sempre, é só isso, eu só vou ficar repetindo esse mantra. Não adianta, você tem que engajar, como eu falei aqui. Não é um joguinho. A gente tem que discutir tema a tema dos fatores que afetam cada pessoa. Então não adianta falar assim, não, eu não gosto nem de Bolsonaro, eu não gosto nem de Lula, e o meu negócio é ser liberal, eu quero liberdade, e não se engajar. Não é um joguinho intelectual, não é um joguinho de autoafirmação psicológica, de falar assim, não, eu estou do lado da moral porque eu defendo a liberdade, e quem não defende como eu é impuro e não defende a liberdade. Não é um joguinho, tem que entender, né? Não é o que a gente chama os libertines, que ficam achando que é um jogo de ficar vociferando sobre a superioridade moral de impuros, não sei o quê. Não é isso, pessoal. Tem que ter o princípio de defender aquilo que a gente falou, vida, liberdade e propriedade,
mas na vida real, não na Torre de Marfim. Então não adianta você falar em tese, não, você tem que ir lá a fundo, defendendo o radicalismo de falar, cara, meu princípio é esse é o meu norte, eu não aceito abrir mão de que deveria haver a defesa consistente de vida, liberdade e propriedade, ou seja, a força na sociedade só pode ser legítima para punir quem agride vida, liberdade e propriedade. Senão, não pode haver outra regra. Aí você fala, pô, mas vai demorar muito tempo. Não importa. Não importa. O Lucas falou sobre os abolicionistas. Citou os abolicionistas. Na época deles, em toda a história, na verdade, as pessoas falavam, como assim? Não vai acabar nunca a escravidão. A escravidão sempre existiu, milênios de espécie humana, sempre escravos em todos os lugares. Então o que você está falando aí, Hélio, de adotar, sei lá, o anarcocapitalismo, vida, liberdade, por que está falando dessa utopia maluca? Olha, não importa, porque em pouco tempo, esses abolicionistas, vamos dizer, ao longo de 2 séculos, vou ser generoso entre quem começou a falar, conseguiram convencer as pessoas que aquilo estava errado. Os defensores da escravidão, eles falaram o seguinte, peraí, você é comunista, você quer tirar minha propriedade? Eu paguei pelo escravo. Então, você virou comunista, então. É isso? Você está falando que você é um louco comunista. E eu quero saber o seguinte, quem vai colher a cana-de-açúcar? Você está falando que vai acabar com a escravidão? E fala aí, em que lugar que não tem escravidão para a galera pegar a cana-de-açúcar? Cadê? Eram os argumentos malucos dos que defendiam a escravidão. Uma coisa de maluco. E quer saber mais? E esse pessoal nunca estudou, não tem educação. Se você faz a abolição, eles vão estar aí pelas ruas, que nem zumbis, perambulando, pegando as nossas filhas. Era o que falavam isso, pessoal. É inacreditável. Naquela época, as pessoas acreditavam piamente, basta ler os livros, de que isso podia acontecer. Veja bem, onde isso acontece, onde está que você defende. Isso é um absurdo, você é um comunista, não sei o quê. Pois é, mas sabendo o norte e as pessoas se convencendo do que é, mantendo o foco na bola, olho na bola, a escravidão acabou. Acabou em pouco tempo, inclusive. Então, nada impede que a gente tenha uma evolução rápida e que a gente consiga demonstrar que o estatismo é injusto, que ataque à vida, à liberdade e propriedade são injustos, e que as pessoas se deem conta de que o que a gente defende é certo. Eu já vou chegar no Lula e Bolsonaro, estou só explicando qual é a estratégia para chegar lá. Aí você vai falar o seguinte, mas a gente tem que fazer isso em que timing, então, já que isso é longo e tal? Você tem que buscar o mais rápido possível. O mais rápido possível. É que não depende só de você, de mim, de nós aqui nessa sala. Depende da sociedade entender isso que a gente está dizendo e concordar com isso que a gente está dizendo e mostrar quão injusto é em você agredir a propriedade das pessoas. É injusto. A gente aqui concorda, mas tem sempre uma racionalização. Mas o salário da enfermeira. Mas quem vai fazer a estrada? Viola a propriedade das pessoas. Está errado. Vai demorar tempo para acontecer? Sim. Se houvesse uma forma de pular da situação atual para uma situação de defesa integral da propriedade e da integridade física das pessoas, a gente pularia, mas não tem esse botão. Então você tem que buscar sempre avançar a cada instante o máximo possível na direção certa. Então essa é a primeira regra. Quando você analisar um tema, se pergunte, isso está indo na direção do que a gente deseja? Essa coisa específica está indo na direção do que a gente deseja? Por exemplo, o piso salarial do enfermeiro que eu citei. O governo obrigando empregadores a pagar um valor que ele não concorda em pagar. Está indo na direção do que a gente defende? Não. Basta só falar que não? Não. Tem que fazer o que eu escrevi na folha. Explicar, isso é uma burrice, é tiro no pé, vai prejudicar as próprias pessoas, desenhar, mas falando sempre, está vendo? Não obedecendo à liberdade, está ferrado, vai dar problema. Você deveria ter uma sociedade baseada em trocas voluntárias. Claro, por que não? Por que usar a violência na sociedade? Não use a violência.
É assim você começa a avançar. Não dá para dar 200 passos de uma vez? Dê um passo de uma vez. Dê um passo de uma vez e vá avançando na direção certa. Então essa é a coisa. Então esse é o famoso tema do gradualismo, né, que eles falam, né? Você deveria ser gradualismo? Não. Se você for gradualista na teoria, isso se torna perpetuidade na prática. Você tem que ser utópico na teoria, por mais distante que pareça, mas na prática você tem que saber avançar, negociar na sociedade para avançar. Se é para avançar na direção certa, o norte está lá, se eu estou indo naquela direção, vamos embora. Se é para andar de lado ou para trás, não vamos topar. A coisa começa a ficar clara em como é que você vai defender uma política X ou Y, uma iniciativa de um político X ou Y. Então, a primeira coisa é, a gente tem que concordar que a meta é a vida, a liberdade e a propriedade. Depois a gente tem que discutir qual a estratégia para chegar lá. É uma boa discussão, e é aí que a gente começa a entrar numa questão política. Então, peraí, como é que é esse negócio do populista, para cá, para lá? O que a gente tem que fazer? Ser agitadores. O que está acontecendo aqui hoje, ainda bem, voltamos depois da pandemia há muito tempo, né? É que nós somos, naturalmente, agitadores pela causa da liberdade. A gente fala o tempo inteiro nisso. A gente quer isso. E tem que ser agitador pela causa da liberdade. Agitador no sentido pacífico, obviamente. Agitar discurso, brigar pela liberdade. Né? Claro, e essa conferência é isso. Sempre mantendo o olho na bola. Agora, cuidado com os sectários. Cuidado com os testemunhas do PNA, né, do princípio da não agressão, que não querem discutir um assunto, a saúde, a educação, o piso salarial, sei lá o quê, ou a eleição até, tem que discutir. Porque senão você só está falando, repetindo um mantra, que nem os comuna fazem, fica repetindo um mantra comuna, que não leva a lugar nenhum. Os comuna também não conseguiram. Hoje a gente tem muito do socialismo, mas os comuna que ficam repetindo um mantra não deram em nada. A gente também não pode ficar repetindo um mantra vazio, sem entrar na discussão de cada questão. Tá? Bom, como que você consegue mudar a regra? No mundo atual, a única forma é a gente conseguir um número de pessoas substancial na sociedade convencidas da nossa ideia, a tal ponto que torne impossível um político lá não votar por nós. Então eu costumo citar a analogia do campeonato de futebol. O campeonato de futebol é o seguinte: nós temos vários times nesse campeonato. Um time é o liberal, é o nosso. Estamos competindo com o time da escola de Frankfurt, com o time socialista, com o time dos identitários, com os keynesianos, com o neoclássico, uma opção de outros times. A gente sempre foi da segundona. Sempre. Nunca tivemos parte da primeira. Nunca. Até 10 anos atrás a gente era da segundona e não tinha torcida. Nada. Nada. Como é que funciona o time? Funciona assim: o goleiro são os grandes pensadores daquela doutrina do passado. Então, no nosso caso, o Adam Smith, o Mises, o Hayek, etc. Estamos bem de goleiro. Mas o time marxista está bem com o Marx. O time keynesiano está bem com o Keynes. O time, sei lá, da escola de Frankfurt com Adorno está bem. Quer dizer, tem bons goleiros em outros times também. A defesa. Quem é a defesa? A defesa são os doutores que estão transformando aquelas ideias originais adaptando para o país de hoje. O professor Miller é um, aqui temos outros doutores na academia, transformando aquelas ideias, vida, liberdade, propriedade, aquele ideal, em questões mais práticas para o Brasil de hoje. A nossa defesa é fraca, pessoal, porque a gente tem pouca gente na academia. A academia é repleta, hegemônica de marxistas. E o time marxista tem a melhor defesa, portanto. O que é o meio de campo? O meio de campo é o centro de um time de futebol. É o que realmente faz o time ser melhor no fim do dia. E isso são os intelectuais, a cultura, os dramaturgos, os blogueiros, os escritores. Esse pessoal é que faz o meio de campo desse time, desse campeonato de ideias que a gente está disputando como liberais. E a gente tem pouca gente também no meio de campo.
né? Pouca gente escrevendo em jornais, fazendo comédia, fazendo novela. Está melhorando. Há 10 anos atrás era zero. Agora a gente tem algumas pessoas. Mas a Anitta ainda dribla todo mundo, o Chico Buarque dribla no outro time, entendeu? A gente não tem meio de campo comparado com o time dos esquerdinhos, dos esquerdosos, como diria o Roberto Campos. A gente perde dos esquerdosos, né? E o centroavante, que é quem faz o gol normalmente, ele é o político, é o cara que está esperando o meio de campo trabalhar a bola para ele empurrar para o gol. Ele só consegue fazer o gol se o time estiver coordenado, se tiver uma defesa razoável e se tiver principalmente um meio de campo que está ajudando o time a fazer gol. Então, a gente começou a subir na tabela, porque a gente agregou torcida grande, né? A gente começou a fazer um gol ou outro, e a gente começou a popular meio de campo também, embora seja pior que os outros, né? E com uma defesa boa, né? Os think tanks, como o Instituto Mises, são os que treinam, né? São treinadores, campo de treinamento, toda a estrutura de treinamento. Os think tanks também têm ajudado muito nesse campeonato. Então, a gente está subindo nesse campeonato, mas a gente, infelizmente, ainda é o terceiro colocado lá. Hoje eu acho que no Brasil tem a esquerda, eu acho que primeiro, os bolsonaristas em segundo, e a gente, liberais, em terceiro, né? Então, melhorou, estamos na primeira, na Série A, mas, infelizmente, ainda não conseguimos ser os campeões, vamos dizer assim. Mas, como é que está a situação hoje, né? Aí você falaria, pô, Hélio, ambos são populistas, né? A esquerda, ela é populista para burro, e o Bolsonaro e a turma que está no governo também tem arroubos populistas. Minha opinião pessoal é que a esquerda é muito mais nefasta à vida e liberdade de propriedade, pelo menos nos últimos 15 anos. Se você for analisar assunto por assunto, principalmente focado em propriedade privada, eu acho que a esquerda consegue ser pior, bem pior, na minha opinião, que o Bolsonaro. E a gente tem, mal ou bem, lá um enclave, que é o Paulo Guedes, tentando, né, fazer alguma coisa de boa, né, não aumentar, erra pra caramba também, mas não é o manteiga, né, não é aquela porcaria que a gente tinha. Agora, eu estou falando aqui, mas o foco não é em pessoas, o foco não deve ser em partidos, o foco, de novo, é nesse tema específico. Vamos pegar, depois nas perguntas me fala, nesse tema específico, como é que tem que refletir? De novo, volta ao negócio. Está indo na nossa direção? Avança na vida de liberdade de propriedade? Ou não? Então, se avançar, sim, apoia. Se não avançar, rejeita, critica. Não seja escravo mental de um político, né? Não tenha político de estimação ou partido de estimação. A gente tem a nossa doutrina, nós vamos ganhar em algum momento, temos que nos preparar já, porque nós vamos assumir o poder e está próximo, coisa que era completamente impossível se você pensasse 10, 15 anos atrás, e para isso a gente tem que manter a nossa independência. O tal do fusionismo não funciona. Você fala assim, pô, Hélio, você deu a impressão de que então o Bolsonaro é menos pior, a gente não deveria se aliar com o bolsonarismo? Não. Cada assunto esse aí é bom para a gente? Está avançando? Sim. Então não é uma aliança, simplesmente é uma coincidência de eles acharem isso e nós acharmos também. Fazer uma fusão na ideologia, jamais. A nossa ideologia tem um fundamento muito claro: vida, liberdade e propriedade. Então, como é que você lida com esses populismos? Para encerrar e a gente entrar nas perguntas. Como é que você lida com esses populismos? Muito simples. Rejeite qualquer populismo, qualquer intervenção governamental na sociedade ou nos mercados, defenda sempre livre mercado, trocas voluntárias de propriedade privada, foco nessa bola, olho nessa bola, não tira o olho dessa bola, fica ali eternamente. Uma hora você vai tomar uma porrada dos esquerdos, outra hora você vai tomar uma porrada dos bolsominions. É assim que você tem que lidar. Se estiver acontecendo isso, geralmente 2 porradas para uma, você está bem, você está no lugar certo.
Se você estiver tomando só porrada de um lado, talvez você esteja um pouco desequilibrado. Está na dúvida? Revisita. Porra, nesse assunto específico, isso está avançando a liberdade ou não? Isso está violando a propriedade privada ou não? É tão simples quanto isso. Então, o que os liberais, para concluir, têm que fazer? Pessoal, estudar ideias, ter sempre isso em mente, sair da Torre de Marfim e discutir cada uma das coisas que afligem o brasileiro, não ficar só na Torre de Marfim, tem que discutir sim detalhes de política pública, senão a esquerda vai ter uma plataforma que ela vai vender e que as pessoas vão comprar. A gente tem a nossa plataforma, então a gente tem que exercitar essa plataforma e mostrar, tá vendo? Aqui essa intervenção vai dar errado, tá vendo? Deu errado, sempre deu errado, por isso você tem que defender a liberdade. É errado a agressão na sociedade iniciada, seja pelo governo, seja por indivíduo, e esse é o foco que a gente tem que ter, pessoal. É isso, obrigado. Pergunta? Aliás, podem perguntar o que quiserem. Pergunta difícil, melhor ainda. Obrigado, Hélio. Meu nome é David e eu sou embaixador estadual, estudante For Liberty Brasil, aqui em Sergipe. Também sou diretor do grupo de estudos Brain, uma página no Instagram. Acho que é uma das únicas páginas objetivistas aqui do Nordeste, digamos assim. Eu gostaria de perguntar, você falou 2 para 1, né? Quando você está recebendo porrada dos dois lados. E quando há divergências quanto a alguns pontos que, por exemplo, existem alguns tipos de liberalismo que às vezes são até um pouco mais radicais do que outros, né? E aí como é que você daria um conselho para lidar com essas questões, assim? Principalmente quando fala em relação, por exemplo, aborto, essas questões assim mais difíceis, né, de se discutir. Esse tema, né? Você puxou o tema mais espinhoso que tem. A filosofia liberal, ela defende vida e liberdade, além de propriedade. Então, a princípio, falando filosoficamente, se você olhar só a doutrina liberal e não outros valores que eu e você temos, que como eu disse, vida, liberdade e propriedade são valores que a gente defende na vida social. Não quer dizer que sejam só esses os valores que a gente defende. A gente tem virtudes que a gente acha legal, outros valores. Mas em sociedade, vida, liberdade e propriedade. Então, vida e liberdade. Existe já um conflito entre 2 direitos no caso do aborto. Certo? Tem a vida humana que está ali e tem a liberdade da mãe. Então já tem um conflito interno que, se você olhar só esse pacote de vida, liberdade e propriedade, você é incapaz de responder. Já fica muito difícil de responder, porque dentro dos dois você pode defender. Puxa, tem a questão da liberdade da mãe, é verdade. Pô, mas tem a questão da vida do feto que está ali, é verdade também. Como é que você resolve? Eu acho que você tem que puxar para um outro âmbito, um âmbito de outros valores pessoais, valores maiores. Agora, uma coisa que está acontecendo é que com a tecnologia está ficando cada vez mais cedo na gravidez para o feto sobreviver fora da barriga. Então hoje, num hospital razoável, com 5 meses é possível, 5 meses e meio talvez, é possível que sobreviva naturalmente. Então aí você já pode tomar uma decisão como liberal, dizer o seguinte: espera aí, se você matar o feto após 5 meses, isso é assassinato. Porque se você pode tirar o feto e ele sobrevive, mas você optou por matar, eu acho que aí o liberal vai dizer, pô, aí está errado. Está completamente errado. E à medida que a tecnologia avance, vamos dizer que você, daqui a 10 anos, se você pegar o óvulo da mãe com 10 dias e botar numa incubadora, vai crescer. Só para fazer um exercício mental. Se você propositalmente mata aquele desenvolvimento, você está matando uma vida humana. Porque aquilo você sabe, ou tem grande probabilidade de
acontecer uma gravidez normal até, né, crescer normalmente. Então, eu acho que aí tem algumas coisas a analisar, sem entrar no que eu acredito de valores pessoais, só olhando a doutrina liberal. Se você perguntar de valores pessoais, eu vou ter lá minha resposta, mas eu acho que não é, nesse âmbito a gente está discutindo sobre filosofia liberal. Então, na filosofia liberal você já diria, cara, tem um conflito, não tem resposta óbvia, e o que não pode é você assassinar quando você sabe que poderia sobreviver. Qual é a lógica? Se você quer atender o desejo de liberdade da mãe, isso não justifica assassinar. Né? Se pode sobreviver, então atende à liberdade da mãe de tirar o incômodo, mas mantém vivo. Você consegue as duas coisas, você consegue atender ambos. Sei lá, esse é só um pensamento como liberal, independente de, na física, o que eu penso sobre o aborto, que eu não respondi. Mais perguntas? Tem uma aqui. Boa noite, eu sou a Natália, eu sou engenheira de software da faculdade do IFNET do Rio de Janeiro, estou morando aqui em Aracaju. Eu tive a experiência de trabalhar com urna eletrônica, na época que era disquete. Gente, já sou numa idade. E aí era disquete, e aí eu sei como que funciona mais ou menos. Hoje em dia é a entrada do pendrive. Por que eu estou falando isso? Assim, qual o posicionamento de vocês, assim, pessoal liberal, em questão à urna eletrônica? O que vocês acham? Porque assim, como engenheira de software, o que eu penso? Eu, Natália. Não tem internet na urna eletrônica para ser invadida, mas se você colocar um programa lá dentro, proposital, para cair a votação só para um lado, um exemplo, vai acontecer. Só que assim, eu sei que vem lá do eleitoral, onde eu trabalhei 2 anos, e sei que tem várias proteções, e aonde o eleitoral mexe da cidade, mexe só na primeira etapa. A segunda etapa, se mexer, tem na época tinha um adesivo e tinha outro negócio que travava, que mostrava que estava burlada. Mas vocês, com esse posicionamento da urna eletrônica, como que vocês pensam? Porque cada lado está defendendo uma coisa. Vamos lá. Obviamente eu não vou responder como liberal, porque a filosofia liberal ela é agnóstica em relação à tecnologia de como você vai votar. Né? Eu vou responder o que eu acho, mas não acho que isso é a posição dos liberais, porque cada um vai ter uma opinião. Né? Então, a minha opinião é o seguinte: não existe nada que seja perfeitamente seguro, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu não posso assegurar que algo que vai acontecer daqui a 2 meses é 100% confiável. Simplesmente pelo fato de estar no futuro. Como é que eu vou garantir hoje que algo que vai acontecer há 2 meses não vai ter invasão de hacker, não vai ter fraude ou não vai ter erro? Eu posso garantir hoje? Então, filosoficamente, epistemologicamente falando, eu não posso falar que algo que vai acontecer no futuro vai se dar de uma certa forma, porque isso é impossível. Né? Então, a questão é: qual é a forma de voto que as pessoas deveriam confiar mais? Né? Pergunta complicada, mas a gente sabe o seguinte: tem 4 países no mundo que tem a urna eletrônica, de 200 e pancada. Tem, sei lá, 10 que adotaram, existiram, estou falando números aproximados, 10 que adotaram e falaram, não queremos mais. Tem mais uns 8 que fizeram o piloto e não implementaram. Tá? Aí, eu me lembro de outra história, eu não sou técnico em você, mas as primeiras urnas, pelo menos, eram feitas pelas estimativas da Venezuela. Já começa uma confusão. Segundo, eu nunca vi, cara, deve existir, mas eu nunca vi publicado, eu acho que eles deveriam publicar a conciliação entre todos os boletins de urna e a totalização geral. Uma coisa simples. No mesmo dia da apuração, o público brasileiro deveria ver cada resultado de cada boletim de urna e a totalização geral. Eu, bem mais velho que você, nunca vi
essa reconciliação. Porque uma coisa é o que está acontecendo na urna eletrônica, outra coisa é a totalização. Eles dizem que é seguro e tal. E eu, até prova em contrário, eu falo, cara, não sei, a princípio eu confio, ok, me parece razoável, mas você falaria, Hélio, você garante absolutamente a inviolabilidade da totalização da urna daqui a 2 meses? Eu não posso fazer isso. Então, o pessoal que defende, por exemplo, que haja o voto eletrônico com um impresso para auditar, pelo menos diz, cara, a gente poderia então depois auditar e contar para ver, até por amostragem, se isso deu certo ou não. Os caras que falam que isso é ruim, eles falam, não, mas peraí, mas aí todo mundo vai pedir auditagem, e aí se não bater uma vez, como é que resolve? Mas aí é problema deles. Porque eles vão falar assim, não, mas qual que vale? É o papel ou o eletrônico? Então, não sei, mas o ponto é, tudo isso para dizer o seguinte, tema complexo. Como liberal não tem resposta, porque é uma tecnologia. Tecnologia não é uma questão de filosofia política. Eu acho que, eu a princípio não tenho nada que eu desconfie, mas eu acho estranho que não haja uma transparência maior. Só para completar a última coisa, eu vi que as Forças Armadas pediram para o TSE essa semana para mostrar os resultados das 2 últimas eleições e o TSE negou. Assim, se eu tivesse em fogo cruzado sobre só 3, tá vendo? Só 3 tem urna eletrônica. Então, por que o TSE, sabendo que tem gente que está desconfiada e que isso inclusive está afetando a discussão, por que ele vai falar, não vou entregar o resultado, não vou fazer? Pô, give me a break, como dizem os americanos. Acho que tem uma... É que é sobre esse tema, eu sou analista de sistemas, né? Sou da primeira turma de ciência da computação aqui da UFES, né? Então acho que tem um pouquinho mais tempo, não sei. Eu fui mesário há 25 anos, por 25 anos, fui candidato a deputado federal em 2018. Eu sou especialista em segurança e tecnologia da informação, fui auditor externo da eleição de 2014, então o processo, a urna eletrônica é apenas um elo da corrente, existe um processo de pesos e contrapesos do processo. A urna eletrônica, como você falou, ela é offline, então já um grande problema já se resolve não ser conectada, né, que é um grande problema de outras urnas eletrônicas em tantos outros países. E se eu considerar que nos Estados Unidos cada estado pode ser considerado um país, cada modelo, então assim, nos Estados Unidos você conta como um país, mas cada estado seriam vários países, cada um tem o seu modelo. Bom, uma vantagem da nossa urna é que ela é muito simples. Isso é uma grande vantagem. Quando eles botam muito dispositivo, a Bluetooth, NFC, RFID, você aumenta pontos de risco. A nossa urna é um tecladozinho que grava num pendrive específico. Mas o interessante é o seguinte, a urna eletrônica, o código-fonte dela é acessado, além do TSE, Polícia Federal, Ministério Público, os próprios partidos. Então é um trabalho em conjunto. E todo mundo vai lá, o código está ok, está ok, é um ano aberto. Está ok, está bom. O Exército está auditando o código agora. E vai dizer que o código está aberto, beleza, vamos fazer a assinatura digital, o código é fechado, gera um código que eu acho muito técnico. Então, se está saindo para a política, um assunto técnico. Então, assim, a urna é apenas para haver uma fraude, você tem que estar com o Ministério Público, Polícia Federal, os próprios partidos vencedores e derrotados fazendo parte dessa fraude. Entendeu? Porque se você alterar o código, você viola a assinatura eletrônica, então a urna nem liga. E eu, como mesário, por isso que eu falei que eu sou mesário, fui auditor externo, eu fui candidato, participei de todos os pontos de vista sobre a urna eletrônica. Então, assim, já dei entrevista para defender a urna, porque você falou do voto impresso, mas o voto impresso traria transparência. E no final diz que é insegurança, você não sabe qual que vai valer. Pronto, eu digo isso, vai trazer um problema que não existe. Nós estamos criando um problema que não existe. Por quê? Nós tivemos um piloto de voto de urna eletrônica com voto impresso em 2002, e eu participei também como mesário, e foi um inferno.
as filas eram de 3 a 4 horas. Filas que hoje duram 10 minutos, eram de 3 a 4 horas, era um inferno. Por quê? Foi Sergipe e Barros e Distrito Federal, em 2002. Todas as urnas eram com voto impresso. Era papel que enganchava, era tinta que falhava. As pessoas não davam o último confirma. Aí tinha que entrar, aí violava o sigilo do voto. Você chegava lá, você via a listinha de quem a pessoa votou. Né? Isso nem chegou no problema do escrutínio. O escrutínio é o ato de contagem de votos em papel. Que antes da urna eletrônica, aí você vê que era fraude. Era uma esculhambação. Sumia papel, aparecia papel, contava errado. Né? Então, assim, criaríamos um problema que nós não temos hoje, porque o grande problema é o escrutínio. Aí, digamos, uma situação hipotética. Eu vou lá fazer a recontagem daquela urna. Aí, um dos escrutinadores chega lá, solta um papel. Engole o papel. Pô, vai dar diferente da urna. E aí? Vale qual? Aí, a resposta mais básica vai ser o quê? Impugna a urna. Entendeu? Impugna aquela urna. Não vale Aí o cara vai fazer o seguinte. Também é péssimo. Também é péssimo. Aí eu vou começar o quê? Vou começar a impugnar as urnas das sessões do meu aniversário. Então, mas vamos voltar para o liberalismo aqui. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu sou Adriana Malezan, é uma alegria estar aqui nesse 5º evento do Liberty Open. A gente que trabalha aí um pouco na organização e tudo, e ter a presença do Hélio é sempre muito gratificante. Olha, eu queria que você explicasse para a gente, porque às vezes a gente escuta assim, não existe liberal e eu sou liberal na economia e eu sou conservador nos costumes. É possível isso? Faz parte do liberal ter também essa questão do apelo aos costumes? E também se, no caso da liberação das drogas, há um contrapeso do que de repente, até onde a pessoa realmente é dona do seu corpo, está na sua mente livre, espontânea vontade, ou realmente em algum momento ela pode ser considerada, no caso das drogas, que ela pode ter essa liberdade cerceada de uma certa forma, por não estar em pleno gozo dessa liberdade individual do seu próprio corpo. Muito obrigada, viu? Obrigado pela pergunta, excelente. Vou ligar aqui o presidente da velocidade do Sampaio aqui. Primeiro, como eu falei, o liberalismo ele é muito restrito a responder a pergunta de qual a regra na sociedade que diz quando a força é legitimada. Então, é um negócio muito específico, muito pequenininho. Quando você fala de outros valores, do conservadorismo, por exemplo, você está falando de um negócio muito mais abrangente. O meu ponto não existe uma necessária incompatibilidade entre você defender a regra liberal da sociedade e você ser um conservador na física. Só existe a contradição quando esse conservador na física defender um valor moral por lei que não seja vida da liberdade de propriedade. Se ele falar, não, eu quero impor as minhas regras à sociedade, ele está violando o preceito do liberalismo. Mas você pode muito bem ser um liberal e um conservador. Assim como você pode ser um comunista que vai a kibbutz, lá, onde a sociedade toda, e ser um liberal. Porque você está indo para o kibbutz fazer comunismo de forma voluntária. Então você pode ser um liberal do kibbutz e você pode ser um liberal conservador. Agora, quando o cara do kibbutz diz que você tem que entregar sua propriedade tentando passar uma lei, ele aí não é mais liberal. Quando o conservador passa uma lei dizendo que você não pode beber uma planta, passa a não ser mais liberal. Porque aí se tornou incompatível com o liberalismo. Ou seja, você pode sim, em tese, ser liberal completo, libertário e ser conservador. Por exemplo, eu me considero conservador em várias coisas. Na física, mas eu quero que ninguém seja obrigado a nada. Entendeu? A única coisa que eu tenho que defender é vida e liberdade de propriedade. Aí eu sou libertário. Mas eu posso, sei lá, não é o meu caso, mas posso ser religioso, eu posso não defender o aborto, pode ser uma opção de coisa. Eu sou conservador e sou anarcocapitalista ao mesmo tempo.
Entendeu? Então, essas duas coisas. Agora, falando da droga. A droga é o seguinte: se você. A regra do liberal do que é ilegítimo é: se eu estou agredindo alguém, ou a propriedade dela, ou ameaçando de forma iminente, quase batendo, estou aqui com uma arma e estou aqui falando grosso com você, você passou a ser um criminoso, cometeu um crime. Esse é o limite. Se você injetou um troço e está aqui pacificamente, você não está fazendo mal a ninguém, então não deveria ser proibido. Da mesma forma, se você bebeu 5 cervejas e está aqui, ok? Também. Porque o raciocínio que vale para qualquer droga, valeria para o álcool também, porque no fim do dia que a gente está preocupado, você falou, se vai acontecer algum dano a alguém, algum dano real, né? Não pode ser apenas por chance de acontecer dano, e por chance, você não entra nem no carro, que você pode morrer no carro, pode cair um raio, não é por chance, é por você efetivamente estar ameaçando alguém, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o que causa mais dano a si e a terceiros na sociedade são livros socialistas. Eu não quero proibir livros socialistas, vou proibir droga, porque o que mais causa dano, pode ver aí, na história da humanidade. Ué, então vamos proibir os livros socialistas, ou o álcool, sei lá. Não, claro que não. Então, a questão é sempre volta para a liberdade. As pessoas têm que ter o direito de errar, fazer besteira. Os pais têm que ensinar as 1001 coisas, não só droga, e não só álcool, e não só livro socialista. Os pais têm que ensinar as 1001 coisas na vida que são uma merda. É trabalho dos pais, e é trabalho nosso procurar evitá-las, e quando não evitá-las, aprender com a besteira que fez. Não é outra pessoa dizendo, eu sei o que é bom para você, então eu vou te proibir de ter isso. Então, por quê? Como você vai limitar a liberdade da pessoa? Você vai proibir que a pessoa use a propriedade dela para fazer uma coisa que ela queira? Para alterar o estado emocional, o que quer que seja? Qual é a lógica disso? E o problema é que a consequência disso é que você gera máfias, gera criminosos, porque a demanda pela droga, ou pelo álcool, ou pelo livro socialista vai continuar existindo. Então alguém vai prover, mas se você proibiu por lei, só vai prover criminoso. E esse cara vai ter que ter arma para matar a gente. E ele vai ter que corromper a polícia. Ele vai ter que entrar na política. Você está vendo? Está acontecendo no Brasil. Ele está tomando política. Ele vai ter que corromper o governo local. Os nossos filhos podem comprar coisa de fundo de quintal que não tem controle de qualidade. Eles podem ter que comprar caro. Então, sei lá, você tem um emprego e você vai ter que comprometer o dinheiro porque é caro com um outro negócio, a tua vida vai mais para o saco ainda. Então, além de falar da moral, que é a primeira parte que eu falei, estou tentando falar também das outras consequências da política de proibição. Você está vendo aí, bala perdida, gangues, isso tudo vem daí. Os Estados Unidos, quando fizeram, os Estados Unidos caíram na besteira. Lá é dificílimo fazer uma emenda constitucional. Dificílimo. Os caras no início do século XX, um bando de gente lá chegou à conclusão de que o álcool que estava fazendo que as mulheres fossem violentadas por maridos, que causaram, conseguiram convencer a sociedade inteira a passar uma emenda para proibir o álcool. Proibiram o álcool nos Estados Unidos. O que aconteceu? Violência desvairada, foi tudo para o destilado, porque não vale a pena cerveja, troço, porque bota logo um concentrado, que nem hoje tem crack, heroína, bota logo um concentrado, porque tem que ser, né, tem que ser potente, escondido num espaço menor, etc. E aí, deu tudo errado. Em 10 anos eles tiveram que passar uma outra emenda para revogar o desastre de ter proibido o álcool. Isso é que dá a tentar regular comportamento de terceiros pela lei. Isso é um problema muito maluco, além de ser errado. Você não deveria violar a liberdade da pessoa de fazer besteira, deixa ela fazer. A propriedade da pessoa que ela construiu com o próprio esforço dela. Então essa é a posição do liberal.
Estamos já na hora? Muito obrigado, pessoal. Valeu! Ele é advogado, doutor e mestre em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, professor, autor de 4 livros e dezenas de artigos jurídicos, apresentador do Atlas Podcast, presidente do IFL Curitiba e sócio da Marilone Advocacia. E irá apresentar nessa noite o tema Direito e Liberdade, concepção hayekiana do direito. Temos a honra de apresentar o Dr. Ricardo Alexandre. Uma salva de palmas. Boa noite. Eu fico extremamente feliz em estar aqui no Sergipe, porque é uma terra que já deu muito para nós. Lá no Sul, normalmente quando se fala do Nordeste, se faz uma alusão à beleza das praias, aos encantos naturais, à generosidade do nordestino. E tudo isso é verdade, né? Tudo isso pode ser constatado quando se vem para cá. Mas o que sempre me atraiu no Nordeste foi o aspecto cultural. E aqui no Sergipe, como sabemos, tivemos nomes proeminentes do cenário jurídico e também do liberalismo brasileiro. Eu me refiro especificamente a Tobias Barreto e a Gumercindo Bessa, sobre quem o professor Rafael tem um livro cuja leitura eu recomendo. Também tivemos Silvio Romero e vários outros autores que engrandeceram a cultura nacional. Então é por isso que me atrai tanto a ideia de vir para cá e poder trocar ideias com vocês, porque sinto que estou retribuindo um pouco do muito que eu obtive do Nordeste. Durante a apresentação foi dito que eu sou um advogado, de fato sou advogado militante já há 20 anos, e hoje é uma data significativa para nós advogados, porque é o Dia do Advogado. Então, acredito que essa palestra ela vem em boa hora, porque permite que nós possamos discutir, à luz de Hayek, alguns dos problemas que têm afligido a nossa sociedade, que têm nos preocupado na condição de brasileiros, na condição de cidadãos. Então, primeiro eu pretendo fazer uma exposição, obviamente breve, a respeito da maneira como Hayek concebia o direito, e depois vou tentar abordar alguns aspectos práticos para que nós possamos ter uma visão mais clara do que seria, eventualmente, a aplicação de princípios hayekianos no direito. E se isso seria possível ou não no direito brasileiro. Então vamos lá. Para aqueles que não conhecem, eu começo lembrando que Hayek foi uma das figuras mais proeminentes do liberalismo no século passado. Ele nasceu em 1899, morreu em 1992 e foi um vencedor do Prêmio Nobel. Em 1974 ele ganhou um Nobel de Economia que foi dividido com Gunnar Myrdal. A academia, infelizmente, quando concedeu o Nobel a Hayek, resolveu dividi-lo com um autor de muito menor importância, sobre quem ninguém mais conhece e que tinha ideias bastante diferentes, bastante opostas àquelas seguidas por Hayek. Mas, para aquilo que nos interessa, Hayek foi um vencedor do Prêmio Nobel e deixou uma vasta literatura, não apenas na economia,
porque ele foi um dos primeiros autores a se contrapor a Keynes, com quem discutiu sobre teoria econômica, mas também na área do direito, também na área da psicologia. Ele tinha uma abordagem, portanto, ampla e multidisciplinar, que fazia com que ele fosse considerado um polímata, ou seja, ele tinha imensa versatilidade em vários campos do saber. Alguns dos livros dele mais conhecidos são O Caminho da Servidão, lançado em 1944, portanto ainda durante a Segunda Guerra, The Constitution of Liberty, que foi traduzido no Brasil como Fundamentos da Liberdade, lançado em 1959, e Direito, Legislação e Liberdade, uma grande obra dividida